Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Cinestesia, o seu canal de cinema nas entrelinhas. E não é só cinema não, gente, é série, animação, games e até novela. Produção, novela, produção. Novela não. E aqui vamos falar de uma forma diferente, vamos abordar mais as entrelinhas, né, a profundidade do que o cinema pode apresentar pra gente. Porque é a sétima arte, e a arte copia a vida copia a arte. Então vamos falar um pouquinho também de autoconhecimento, filosofia, tudo que tem por trás de grandes filmes para trazer essa contribuição para a sua vida. Essa é a nossa missão. E hoje começamos com Viúva Negra. Você não sabe tudo sobre mim. Depois de 1 ano e meio praticamente eu voltei aos cinemas e foi maravilhoso, porque senti toda aquela emoção, aquela pressão do cinema e não tinha como começar melhor o canal. Eu sou o Felipe Leal e vamos falar desse filme hoje. Mas antes da gente começar o vídeo, eu peço para vocês se inscrever no canal, nosso primeiro vídeo. Seja um dos primeiros inscritos desse canal, ativa o sininho para receber sempre as notificações e deixa o like. Gente, é muito importante para um canal novo como o nosso, vocês compartilharem esses vídeos com os amigos. Claro, gostou? Compartilha. Fechado? Então vamos embora. O filme ocorre após os acontecimentos de Capitão América 3, Guerra Civil, onde ela desrespeita o Tratado de Sokovia, não sei se lembram, mas ela assinou, e o seu descanso dura pouco, pois sua irmã aparece e elas têm que derrotar um vilão que sequestra meninas e as transforma em soldados manipulados, através de um composto químico. Esse filme já foi adiado algumas vezes, já está pelo menos 1 ano e meio já da sua estreia. Ele foi adiado devido às questões de pandemia, né? Nós sabemos muito bem. E finalmente esse filme, que para mim foi lançado em data errada, em época errada, a Viúva Negra, Scarlett Johansson já merecia um filme solo há muito tempo, porque é uma personagem que cresceu bastante, que tem um arco muito interessante na Marvel e poderia já ter esse filme. Mas nesse review eu quero levantar uma questão com vocês. Será que a Marvel virou refém da sua própria fórmula? Será que conseguimos assistir um filme da Marvel sem esperar grandes ligações e ramificações com outra história, com o mundo do MCU? Esse é o desafio, diz aqui nos comentários se sim ou não. O filme começa com um prólogo bem interessante e dramático, mostrando ali a personagem da Natasha Romanoff com uma família naquela ocasião, vivendo o que parece ser uma vida normal em Ohio, só que rapidamente eles precisam fugir para outra região e mostra já o início de como era as viúvas, né? Como as viúvas negras eram recrutadas para o início de tudo. O filme começa de forma bem intensa, um suspense bem avançado, de forma bem dramática. Esse foi um ponto extremamente positivo desse início. O primeiro ato, que para mim é o ponto fraco do filme, cria-se uma necessidade grande de mostrar já um nível de ação nesse início, para manter o espectador preso. Mas para mim esse é o grande erro, porque a gente ainda não entrou na história, a gente ainda não embarcou nos personagens. Por mais que eles concluam que nós já conhecemos o personagem da Viúva Negra, da Natasha Romanoff, e não tenha muito o que apresentar, nós precisamos sim entrar num contexto. Então o filme começa com uma sequência de ação extremamente genérica, mostrando já uma certa habilidade da Natasha Romanoff, umas cenas jogadas, mostram lutas ali desnecessárias que nós sabemos que dali não vai gerar nada que tenham grandes consequências. É mesmo a necessidade de prender o espectador com cenas de ação. Um outro fator que me incomodou nesse primeiro ato é a necessidade de mostrar habilidades subhumanas da personagem. Nós conhecemos Natasha Romanoff, sabemos que ela não é uma personagem de poderes e essa é uma grande oportunidade de trazer um filme pé no chão. Mas a necessidade de manter esse mundo heróico faz a personagem dar grandes saltos, cair, bater de cabeça em determinados lugares e levantar como nada tivesse acontecido. Então o lado crível da personagem humana perde nesse lado. A necessidade de criar sempre algo magnífico nos filmes da Marvel. O mais interessante do primeiro ato é a química que acontece entre a Natasha Romanoff, Scarlett Johansson, e a Florence Pugh, que é a atriz que faz a Helena, sua irmã, né? A atriz de Midsommar. Quem não assistiu e gosta de filmes de terror alternativos, assista, porque ela dá um show. Aqui a química é muito interessante, porque mostra um lado ainda magoado pelo passado, pelo sumiço da Natasha, um lado de admiração por essa irmã ser uma vingadora, mas ao mesmo tempo mostra uma rebeldia
rebeldia juvenil ali, brincando com poses e características marcantes, né, do mundo Marvel, né? O interessante da Marvel é que eles criam as situações de heróis, de quadrinhos, mas eles mesmos brincam com essa situação. Isso é muito interessante. Ao mesmo tempo, ela mostra essa impaciência, essa rebeldia e esse lado mesmo violento de uma viúva negra que ela é, e fica muito interessante. Então o ganho desse primeiro momento é a conexão entre as duas personagens. E é no segundo ato que o filme começa a ganhar personalidade e corpo, porque é na união da família ali, nesse reencontro, que elas vão discutir muitas questões do passado. E eu acho que isso é o que o filme quer trazer. Um pouco mais da origem, um aprofundamento nessa personagem que a gente viu por tantos anos, mas uma personagem extremamente misteriosa. E é através do David Harbour, que faz o Guardião Vermelho, que o filme tem o seu lado cômico e é muito interessante. Para mim, ele é o destaque do segundo ato, trazendo um lado fanfarrão, engraçado, egocêntrico e brincando com muitas questões do passado ligadas a Capitão América, porque ele seria mais ou menos o Capitão América russo. Então, sabendo de toda a fama do Capitão América, e ele não conseguiu aparecer como gostaria. Então é uma mágoa que ele tem e ele vive levantando essas questões. E começamos a perceber uma mudança que é uma das principais mudanças da Natasha Romanoff no arco de Vingadores. Quem conheceu Natasha do início, ela é uma espiã, alguém com um passado obscuro que usava da sua beleza, da sua malícia, da inteligência e do seu lado espiã para conseguir o que queria. Então muitas vezes você não sabia quem era Natasha Romanoff, se ela falava a verdade, mas tudo parecia uma mentira na vida dela. E no decorrer do filme você vai sentindo uma humanidade da personagem e vendo que ela foi uma conexão para vários momentos sentimentais do filme. Ela parecia que era o elo de ligação para vários problemas que aconteciam entre Vingadores e criava essa aproximação, em vez de decisões burocráticas em nome de uma missão, decisões de coração. E aqui essa personagem começa a mostrar muito essa mágoa também e esse lado humano, evitando determinados conflitos que em outros momentos seriam resolvidos muito mais com um chute feito na cabeça do inimigo. Aqui também é apresentada a personagem de Rachel Wells, uma grande atriz de Fonte da Vida, de vários outros filmes muito interessantes. E aqui ela é uma personagem muito contida. No geral, os personagens não tiveram muito tempo para serem desenvolvidos. E esse para mim é um ponto fraco do filme. A sua personagem, que é a mãe ali, ela é uma pessoa muito contida, centrada, que nós vamos descobrir que ela tem um pouco a ver com esse contato de controle, né? A parte neurológica da personagem. Então ela tá sempre tomando atividades assim pensadas, meio racionais, quebrando todo aquela movimentação louca dos personagens. E tem uma cena maravilhosa deles discutindo problemas do passado com uma garrafa de vodka na mesa. É super interessante esse segundo ato. Listen to your mother. Oh my God, this... Up. All Listen. right, enough. All of you. Os vilões do filme são vilões que aparentemente, esteticamente, principalmente o vilão do combate, aquele vilão que aparece nos trailers, ele é muito interessante e tem uma habilidade muito interessante que é copiar a habilidade alheia. Então nós vemos várias cenas de luta do personagem imitando cenas do Capitão América, movimentos, imitando movimentos do Pantera Negra. Então tem uma nostalgia e tem algo ali muito interessante que não é muito explorado no filme, seja por falta de tempo, seja porque a história deveria se desenvolver rapidamente. E o vilão principal também é mais um vilão genérico da Marvel que quer destruir o mundo, que quer conquistar o mundo, né? Algo que a gente está cansado, eu acho que nem vale a gente gastar muito tempo por aqui, mas ele faz o papel dele ali, criando o confronto do arco principal com a Natasha Romanoff. A história do filme também é uma história que não é o que você vai levar mais pra frente, é uma história que tem soluções, tem um arco ali bem objetivo, que é resgatar esse passado da Natasha, e pra gente entender um pouco mais do que foi aquele mundo das Viúvas Negras. E por muitas vezes no filme elas destacam, né, coisas que aconteciam com elas ruins, né, algo ligado que ela já falou em outro filme sobre a retirada dos órgãos de fertilidade, né, para a pessoa não ter um envolvimento com o filho. Então são coisas cruéis assim que acontecem nessa história. Mas o arco ele é cheio de soluções assim facilitadas. Não se preocupe muito com a grande história, principalmente porque a gente sabe que dali para frente não vai ter algo muito grande, porque nós sabemos que, né, o final desse personagem, quem já acompanhou o mundo Marvel, sabe o que aconteceu com Natasha Romanoff, então não é um filme que a gente espera grandes conclusões. É aí que eu entro naquela questão.
Será que as pessoas ainda conseguem assistir um filme da Marvel sem fazer essas soluções, sem cenas pós-créditos que vão linkar com o futuro inesperado? Vamos ver. Diz aqui pra mim se vocês gostaram, porque eu ouvi muitas críticas do filme por não ter uma grande ligação com o restante. É aquele tipo de filme que temos que reaprender a assistir o filme por si só, entendendo o começo, meio e fim e como ele pode agradar como uma diversão pra você. A conclusão do filme pra mim também foi muito interessante, porque eles ousaram uma solução que é muito propício para a Viúva Negra, porque por muitas vezes, seja com Loki, que ela conseguiu informações, e seja naquela primeira cena dos Vingadores também, mostra que ela consegue ludibriar, ela consegue utilizar de habilidades de informação, de comunicação, para tirar o que ela quer. E eles utilizam isso muito bem, existe algumas reviravoltas ali no terceiro ato, pequenas reviravoltas, mas que eu achei inteligente e que me pegaram por determinado momento, se X personagem estava indo para um lado ou se estava mantendo no lado dos mocinhos. Então eu achei isso super interessante, foi uma quebra de expectativa e nesse filme eu tive uma sensação que representa muito bem se eu estou envolvido com o filme, que é o alerta PQP. Você não sabe o que é o alerta PQP? É o alerta que dá aquele arrepio, que você grita um palavrão bem grande quando você está envolvido com a cena do filme. E nesse terceiro ato acontecem pelo menos uns 2 momentos que eu me segurei na cadeira e soltei um belo PQP. Gostei muito também de como as mulheres pensaram esse final do filme e resolveram os problemas, deixando os homens assim bem de lado, porque é um filme das mulheres, é um filme que tem que ser valorizado isso. O envolvimento, a entrega da atriz Scarlett Johansson foi muito interessante nesse filme. Você vê que ela já está muito confortável com o personagem, mas mesmo assim poderia gerar uma acomodação, não. Aqui toda hora que ela traz determinados momentos envolvendo a motivação dos amigos dela, do resgate à família, do livre-arbítrio, que é muito falado nesse filme, por as mulheres terem esse controle mental. É muito importante essa questão do livre-arbítrio e sempre quando ela vem nessas temáticas fortes, você vê que a atriz está ali entregue, você vê o lado emocionado dela, né? Aquela cena que a gente vê no trailer, dela voando, caindo em cima de um pedaço de alguma coisa, escorregando e o cara pegando em cima. Quando eu vi essa cena a primeira vez, eu falei, já vi, só falta agora Natasha Romanoff voar. Então eu fiquei muito preocupado, mas não, aquela cena ali ela foi usada no ponto certo, resolvido da forma certa, e isso fez pra mim o terceiro ato ser muito marcante. Existe uma cena também final que eles trabalham muito bem com a luz vermelha ali naquele ambiente final do acontecimento, e tem uma questão com as viúvas também que ficou muito bonito, bem coreografado, uma iluminação legal, trazendo grandes destaques e culminando com uma cena final da Natasha assim, linda, aquela cena que você poderia fazer um recorte e colocar num quadro do seu quarto. Muito legal, muito interessante, me deixou bem satisfeito o terceiro ato e eu me vi ali totalmente envolvido com a história, mesmo sabendo que a história vai acabar por ali, não vai ter grandes repercussões para o futuro. E para mim, o cara do filme, o destaque do filme é o David Harbour, porque ele entregou pra mim uma atuação fantástica. Desde o primeiro momento que ele aparece, desde as confusões que ele cria com as meninas. E claro, no terceiro ato ele é deixado um pouco de lado, não era um filme pra ele se destacar. Mas eu acho que deixou um ponto bem interessante e eu acharia bem legal que ele aparecesse novamente em filmes futuros, principalmente resolvendo alguma questão passada com o Capitão América. Um filme eletrizante, empolgante, até bem equilibrado nos seus 3 atos, que valoriza muito o trabalho feito por Scarlett Johansson e a Viúva Negra nesse todo período trabalhado junto com os Vingadores. Eu achei que foi um filme tributo, não é um filme que vai trazer motivações futuras, mas eu acho que o fim de Scarlett Johansson no mundo Marvel, eu não sei, tá? De repente isso vai mudar, mas a princípio parece ter sido honrado com um filme à sua altura. No tempo errado, mas antes tarde do que nunca. Então, dou nota 7 para esse filme. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá aquela força pra gente, se inscreva no canal, deixa o like e até o próximo vídeo do seu canal Cinestesia. Um abraço e até o próximo.